Da parte de Deus, nesse dia, estivemos aqui pela manhã, o Senhor ministrou essa palavra no nosso coração, e eu acredito que Ele vai falar muito também com você nesse lugar, amém? Pai amado, vem sobre nós, o Senhor é o nosso convidado especial, fala conosco, nos enche, nos transforma, nos instrui, nos ensina, cada vez mais, Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua voz, a cada instante das nossas vidas. Precisamos ser admoestados por Ti, a cada instante das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Tiago capítulo 4, versículo 8. É um versículo muito conhecido. Nós lemos apenas a primeira parte do versículo. Talvez na sua tradução está escrito: achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós. Nós estamos aqui, igreja, diante de um princípio. Um princípio, ele é formado de partes. A parte onde eu tenho que fazer alguma coisa, e a parte onde Deus faz alguma coisa. Se eu obedeço ao princípio, eu recebo o benefício desse princípio. Se eu desobedeço ao princípio, eu recebo o benefício negativo desse princípio. Eu costumo sempre dizer que princípio não é para ser avaliado, principalmente um princípio bíblico, um princípio divino. Um princípio não é para ser avaliado, irmãos. Ele é para ser o quê? Obedecido. E a Bíblia, ela é formada de princípios. São muitos os princípios que nós temos aqui. Algumas pessoas, elas olham para um princípio e dizem assim: esse eu vou obedecer. Esse já aparece comigo? Esse eu vou obedecer. Ela olha para um outro princípio e diz assim: esse aqui eu vou ter que obedecer mais ou menos. Aí ela olha para outro e diz assim: esse aqui eu não obedeço de jeito nenhum. Não tem quem faça. Eu não estou sentindo de obedecer esse aí. Está errado, irmãos. Eu tenho que olhar para o princípio número 1 e dizer assim: eu vou obedecer. O número 2, vou obedecer também. E o número 3, esse aqui eu obedeço mesmo. Princípio é para ser obedecido. Senão eu não tenho, irmãos, o resultado que eu preciso ter, que Deus quer que eu tenha. Aleluia. E Tiago capítulo 4, versículo 8, parte A, está trazendo mais um versículo para mim e para você. Princípio. Que princípio é esse? Que eu me aproximo de Deus, e quando eu cumpro a minha parte, Ele se aproxima de mim. É recíproco. Eu faço a minha parte e Deus faz a dele. Se eu errar em fazer a minha parte, irmãos, Deus não erra na dele. Talvez eu e você erramos, mas Deus não erra. Talvez eu e você falhamos em cumprir a nossa parte, mas Deus não falha. Nós acabamos de cantar uma canção que nos ensinou também sobre isso. Que o Senhor nunca erra, nunca falha, continua a nos amar. É a essência dele, irmãos. Ele é fiel. Ele cumpre, ele promete e cumpre as suas promessas. Nós falhamos, mas Deus não falha. Glória a Deus. Então, queridos, esse, bem como todos os outros princípios bíblicos, eu preciso obedecer.
para que de fato a bênção de Deus me alcance, a graça, a misericórdia, o favor, o dom e aquilo que Ele deseja derramar sobre a minha vida. Aproximem-se de Deus e Ele vai se aproximar de vocês. É o que a palavra do Senhor nos diz essa tarde. Se você está aqui, você deseja um pouco mais da presença de Deus, amém? Não tem como alguém estar numa igreja e não quer Deus, irmãos. Seja eu e você membros, ou seja um visitante. Se um visitante vem para uma igreja, ele está dizendo que quer alguma coisa com Deus, irmãos. Rapaz, eu não quero nada com Deus, mas eu quero visitar a tua igreja. Que história é essa? Se ele vem, é porque ele quer alguma coisa. Se eu pergunto aqui essa noite, como eu vou perguntar? Quem quer Deus, dá glória a Deus. Todo mundo quer. Quem está aqui, todo mundo quer. Agora, se eu fizer essa mesma pergunta, irmãos, no show do Gustavo Lima, eu vou ter uma resposta semelhante. Milhares de pessoas ali no estádio. E aí, galera, já o artista vai entrar. Mas eu entrei primeiro aqui para perguntar para vocês quem quer Deus. Imagina comigo aí o Maracanã lotado, um show mundano. Quem quer Deus? Sabe o que é que eu vou ouvir? Muita gente lá não quer, mas muitos vão dizer, eu. Muita gente quer Deus, mas não quer se aproximar desse Deus. É só da boca para fora. O que é que o princípio diz? Quando é que Deus se aproxima de mim? Quando eu me aproximo dele. Muita gente quer Deus, mas não quer se aproximar dele, não quer caminhar os passos certos para receber essa porção de Deus sobre a sua vida. E para que de fato a presença de Deus, o aproximar-se de Deus a nós se manifeste, nós precisamos caminhar alguns passos, nós precisamos dar alguns passos. Até porque, igreja, eu posso dizer que ao longo da história, Deus já vem se aproximando de nós. Desde o Éden, quando Deus criou o homem e o colocou no Éden, Ele não jogou o homem lá. Fica aí e te vira. Não. O Senhor criou o homem, criou a companheira para esse homem, mas o Senhor estava lá. Houve todo o contexto que você conhece, o pecado, o afastamento da presença, mas o Senhor continuou insistindo, se aproximando da humanidade, através dos patriarcas, através dos anciãos, através dos juízes, dos profetas, através de Jesus, e agora através do Espírito Santo. Deus nunca desistiu de se aproximar do ser humano. Mas agora, em Tiago capítulo 4, verso 8, o Senhor olha para mim e para você e diz assim: quer saber? Para que eu me aproxime ainda mais de você, eu vou precisar que você também se aproxime de mim. Aproxime-se de Deus e Ele vai se aproximar de você. É um princípio. Quando eu faço a minha parte, o Senhor faz a dele, e nós estaremos cada vez mais juntos. Glória a Deus. E nós queremos caminhar aqui em dois passos: o passo quando e o passo como. Você vai tomar algumas anotações, mas glorifique o Senhor. Não permita que a preocupação com as anotações tire a tua presença do culto em si. Amém? Quando eu preciso me aproximar de Deus? Salmos 105, verso 4.
A Bíblia diz: recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Quando, irmãos, eu devo me aproximar do Senhor? Diga comigo: sempre. Eu devo me aproximar do Senhor? Sempre. Eu preciso dele? Sempre. Eu preciso ouvir a sua voz? Sempre. Eu preciso me prostrar diante dele? Sempre. Não é algumas vezes, não é só quando eu preciso. Tem gente que só se aproxima de Deus quando o negócio está feio. Rapaz, o negócio está feio para o meu lado, eu vou para a igreja. O negócio está feio para o meu lado, eu vou para a célula. Irmãos, é o que muita gente faz. Quando o negócio começa a melhorar, ela começa a esquecer de Deus, começa a esquecer de vir para o culto, começa a esquecer de ter contato com a palavra, começa a esquecer da célula. Aí está lá o líder de célula, sem saber cadê a pessoa, manda mensagem, ela passa 3 meses para responder. Se ligar, ela ainda clica no vermelho. Mas na hora que o negócio aperta, ela acha teu número. Na hora que o negócio aperta, a pessoa acha o número da gente, irmãos. Não sei se acontece com você, mas comigo e com a minha esposa de vez em quando. Tem gente que some no oco do mundo, mas na hora que o negócio aperta, chega uma mensagem: graça e paz, pastor. Diga, lembrou de mim? Queria pedir oração por isso e isso. Eu digo, a gente se encontra amanhã, 6 da manhã lá na igreja. Aí eu oro por ti lá. É uma técnica, viu? Líder de célula. No dia que um discípulo seu pedir oração, eu digo, eu vou orar. Nós se encontramos na igreja, 6 da manhã, que eu quero orar com imposição de mão. A técnica. Trouxe agora, desceu agora essa. Um dia desse, tinha uma pessoa frequentando os 3 cultos domingo aqui, irmãos. Eu foi me espantar com a Fernanda. Digo, meu bem, você percebeu que aquela pessoa está frequentando os 3 cultos? Que bênção, né? Que maravilha, que fome. É Deus maravilhoso. Sumiu, irmão. Sumiu. A gente manda mensagem, não responde. Liga, não atende. Sumiu. Mas esses dias mandou mensagem: graça e paz. Falei para a Fernanda, pede para ir para a oração matinal, nós vamos atender lá agora. Nós estamos aqui para servir, né, irmãos? Os líderes, os pastores. Nós vamos servindo, vamos se ajudando aqui até que Cristo volte. Quando é que eu preciso me aproximar? Sempre. Pastor, mas tem gente que é diferente. Tem gente que some da presença de Deus é quando as coisas estão boas. Tem gente de todo jeito, irmãos. Tem gente que quando está ruim, ele corre para a presença de Deus. E quando melhora, ele some. Você sabia disso? Quando arruma um emprego, some. Quando compra uma casa, some. Quando compra um carro, some. É só viajando, conhecendo as praias do mundo todo. Digo, você podia não ter orado para Deus te dar o carro. Que agora tu nunca mais veio na igreja. Não é errado, irmãos. É só administrar. Eclesiastes capítulo 3. Há um tempo determinado para todas as coisas. O tempo de Deus, o tempo da família, o tempo do filho, o tempo da esposa, o tempo do trabalho, o tempo do lazer. Diga comigo, Eclesiastes 3. É só administrar a vida que dá tudo certo, irmãos. Aleluia. Isaías capítulo 55, verso 6. Nós estamos no ponto quando
se aproximar de Deus. Isaías 55, verso 6 diz: busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Eita, isso aqui é forte. Clamem por Ele enquanto está perto. É uma mistura aqui de glória a Deus com misericórdia. Porque se está escrito, busque enquanto pode achar, então vai chegar o tempo que não vai poder mais achar. Se está escrito, clame enquanto está perto, então vai chegar o tempo que vai estar longe. Então qual é o tempo de buscar a Deus? Conforme Davi, irmãos, sempre, conforme Isaías, urgente. Se aproxime de Deus o mais urgente possível, enquanto Ele está perto. Se aproxime de Deus o mais urgente possível, enquanto você pode, porque vai chegar o dia que não vai poder. Deus está acessível agora, Deus está acessível hoje, mas vai chegar um dia que Ele não vai estar acessível. Deus pode ser encontrado hoje, mas vai chegar um dia, igreja, que Ele não vai poder mais ser encontrado. Eu preciso buscar a Deus, eu preciso fazer isso hoje. Aí tem gente que fica protelando, ou procrastinando, ou adiando essa entrega, essa aproximação, essa busca. Tem gente que diz: eu vou buscar mais a Deus no outro ano. Pastor, o senhor vai ver, em 2025 eu vou ser o mais apaixonado por Deus dessa igreja. Vou sair por aí pingando fogo das mãos. Não é 2025, irmãos, é hoje. Pastor, vou começar a buscar Deus quando eu passar no vestibular. O senhor vai ver o que é alguém apaixonado. O senhor nunca viu, não. O senhor vai ver alguém apaixonado por Jesus é quando eu arrumar um emprego. Quando eu arrumar um emprego, aí eu vou ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Se tu não está sendo desempregado, que tem tempo. Imagine empregado. Pastor, eu vou buscar mesmo a Deus, é porque, ó pastor, ser solteiro é coisa difícil. Mas quando eu me casar, aí o senhor vai ver o que é homem e mulher de Deus. Porque solteiro é uma luta. E casado não é. É, pastor. Eu já botei na minha cabeça que eu vou mergulhar mesmo na presença de Deus é quando eu casar. Porque aí eu vou ter a minha esposa, ela vai me ajudar a buscar a Deus. Eu vou ter meu marido, ele vai me ajudar a buscar a Deus. Será, irmão? Aí tem gente que fica protelando. Pastor, eu vou buscar Deus mesmo quando nós mudar de prédio. Eu já botei na minha cabeça que quando a Sião mudar de prédio, nós estiver no prédio novo da Sião, aí o senhor vai ver. Não vou perder um culto e nem uma oração. O texto bíblico não está dizendo para buscar a Deus amanhã, irmãos. Ele está dizendo para buscar hoje, agora. Nós não podemos deixar para amanhã o que nós precisamos fazer hoje. O Senhor convoca a mim e a você a se aproximar dEle hoje, de forma urgente. Aleluia. Aí às vezes, como eu falei pela manhã, né? A pessoa que fica protelando, ou dizendo, amanhã eu faço, quando acontecer isso eu faço. É semelhante ao solteiro, mais uma vez citando, que está à procura de alguém. Ele encontra alguém, ele vê alguns defeitos nesse alguém, mas diz assim, mas quando casar melhora. Olha por defeito da moça e diz assim, é tão linda, é o amor da minha vida. E quando casar, esse defeitinho dela aí vai ser esquecido, vai ser lançado no mar do esquecimento.
Ou esse rapaz é tão lindo, é o amor da minha vida, é tudo que eu pedi para Deus. Ele tem um defeitinho, mas quando casar, o Senhor vai remover. Vem sábado para cá, que tu vai ver. Deus vai falar contigo. Alguns estudiosos do assunto diz que esse defeito que você vê na pessoa que você ama no namoro, irmãos, é só a ponta do iceberg, a ponta de cima. Aí quando casa diz que vê a ponta de baixo, que foi a que derrubou o navio. Pastor, o senhor está me amedrontando? Não. Você vai aprender aqui sábado como é um processo total. Eu estou só fazendo aqui um gancho para sábado, tá bom? Aproxime-se de Deus. Diz que a irmã Nazaré é a primeira que vai estar aqui sábado. Aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de você. Agora nós vamos para o ponto como. Como se aproximar de Deus? Ah, pastor, é só ir para a igreja. É só andar com a Bíblia, assim, ó. É só abotoar a camisa até o final, que já parece com crente. Ou então pôr uma gravata. Se aproximar de Deus é isso, pastor. Se aproximar de Deus é cantar alguns hinos. Se aproximar de Deus é ter o linguajar crentez. É dizer aleluia, glória a Deus e varão de guerra. E não, irmãos, não é só isso. Existem passos importantíssimos para nós de fato se aproximar de Deus de forma genuína, de forma eficaz, para que de fato o princípio venha sobre nós, Ele se aproxime também de nós. Aleluia. Oséias capítulo 6 versículo 3, está escrito: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e Ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Aqui também tem um princípio. Esse princípio diz que eu conheço e prossigo em conhecer ao Senhor. E quando eu faço isso, sabe o que é que acontece? Ele vem sobre mim como a chuva. Ele vem sobre mim como a chuva seródia. Sabe o que significa chuva seródia? Chuva que cai fora do tempo. Não era para ela cair, mas ela cai. Não era para ela descer, mas ela desce. Porque ela precisa obedecer ao princípio. A Bíblia diz que quando eu conheço e prossigo em conhecer, Ele vem sobre mim. Aleluia. Como se aproximar de Deus? Anote aí: de todo o coração, sem reservas. Não é com 50% do coração, não é com 90%, é de todo coração. Deuteronômio capítulo 4, versículo 29. Inclusive pela manhã, eu acabei trocando aqui algumas coisas, mas um discípulo me ajudou. Deuteronômio capítulo 4, versículo 29. O Senhor traz uma fala para Moisés, quando ele vai distribuir o povo, e anuncia para Moisés que ele não vai entrar na terra prometida. E o versículo 29 diz assim: olha, e lá procurarão o Senhor. Lá onde? Lá nas terras e nos povos que os israelitas iriam passar a morar, conviver com outros povos. Aí o Senhor disse: e lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão. Como? Quando? Se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. O próprio Deus está dando a receita, irmãos. O próprio Deus está dando a receita. Olha, vocês vão me procurar e vão me encontrar
quando vocês me procurarem de todo o coração e de toda a sua alma. É procurar, irmãos, de verdade. Procurar o Senhor com toda a força, se aproximar dEle de verdade, com amor, com devoção, com paixão. Nós precisamos ter isso em mente, ter isso no nosso coração. Você vem para um culto desse, cultua com todo o seu coração. Está na hora do louvor, adora com todo o coração. É hora de bater palma, bata palma com toda a vontade. É hora de dançar na presença do Senhor, dance com toda a vontade. Às vezes tem gente que fica ali meio acanhado de bater uma palma, acanhado de dar um glória a Deus. Pastor, eu queria tanto dar um glória a Deus aqui, uma rajada de glória, mas eu tenho vergonha do irmão que está do meu lado. Fecha o olho, deixa o teu irmão para lá. Pastor, na hora do louvor me deu uma vontade de chorar, mas eu fiquei com vergonha de alguém me criticar e achar que eu estou em pecado. Deixa esse alguém para lá, irmão. Se o Senhor te tocar para chorar, chore. Se o Senhor te tocar para glorificar, glorifica. Se o Senhor te tocar para levantar as mãos, levante. Se o Senhor te tocar para dançar na presença dEle, dance. Isso é se aproximar de Deus com todo o coração. Um culto como esse é uma ferramenta para a gente se aproximar de Deus. Mas eu não posso chegar aqui e fazer de qualquer jeito. Diga para a pessoa que está do seu lado: quando vier, venha para fazer de todo o coração. É igual a oração matinal. Quando você vier, que você vai vir amanhã, venha de todo o coração. Não venha reclamando não. O pastor falou tanto ontem que eu vou. A força. Não venha não, fique lá. Meu líder está quase me forçando aí, então eu vou forçar. Não, venha de todo o coração. Oh, aleluia. Ai, meu Deus, sono doido. Mas eu vou, aleluia. Estou com sono, mas eu vou de coração. Estou cansado, mas eu vou de coração buscar o meu Deus. Vou me aproximar do meu Deus. Vai para uma vigília? Vá de verdade, irmãos. Não fique escorado nas paredes caçando uma cama, não. A vigília começa 9, 10 e meia, já tem gente caçando cama. Não é que acontece na nossa não, viu? É nas outras. Vá de todo o coração, irmãos. Pastor, inclusive eu queria ir para a vigília, mas me dá sono. Eu estava me acabando lá, irmãos, de sono. Mas eu estava lá, louvando, adorando, orando por alguém, tocando um instrumento, dando um tapa em outro. E nós dançando na presença de Jesus, jogando terra para cima. E o Senhor agiu e vai agindo, irmãos. O que for para fazer precisa ser feito de todo o coração. Se aproximar de Deus de verdade. Aleluia. E irmãos, como é que acontece o processo, né? Tudo isso que a gente vai gerando aqui na igreja são ferramentas para ajudar o povo a se aproximar de Deus. Tem uma oração matinal, tem uma célula, tem um culto como esse, tem uma escola bíblica, tem um discipulado, tem um congresso, tem uma vigília. Sabe para que é tudo isso? Só para ajudar eu e você a se aproximar de Deus. Mas tem gente que quer viver do sistema Bluetooth. Sabe como é o sistema Bluetooth? Quem foi para a vigília e se encheu de Deus, bota a mão na minha cabeça para me encher também. Quem fez as escolas bíblicas, põe a mão na minha cabeça para me aprender tudo que você aprendeu.
Quem foi para o congresso e foi movido pelo Senhor, põe a mão na minha cabeça para tu transferir tudo que você recebeu no congresso para mim. E não funciona, irmãos, o sistema Bluetooth. Aqui não, nesse sistema não. Uma vez uma pessoa perguntou para um pastor, disse: olha pastor, o senhor é muito eloquente, muito inteligente, prega muito bem, tem como o senhor colocar a mão na minha cabeça e transferir essa sua unção para a minha vida? Aí o pastor disse assim: ô irmão, tem não. Lê a quantidade de livros que eu já li, você não quer, né? Ter o tempo de oração que eu tenho, você não quer, né? Ter a inclinação a Deus que eu tenho, você não quer. Mas você quer um sistema Bluetooth, que eu ponha a mão na sua cabeça e você receba a unção que Deus me deu? É claro que em certos casos Deus age da forma que Ele quiser, irmãos. Elias lançou o manto dele sobre Eliseu e passou uma unção profética. Ali é outra coisa. É outra coisa. Mas Eliseu estava no pé do mestre dele. Estava lá aprendendo. Estava lá buscando também. Assim como Josué, que estava no pé de Moisés. Josué não estava brincando não, irmãos. Ele estava no pé do mestre dele. Foi por isso que o manto foi passado. Aleluia. Então, queridos, vamos juntos aproveitar cada oportunidade que o Senhor nos dá para se inclinar à presença dEle. Na mente de alguns, como eu ouvi agora, lá na chácara, uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, eu estou amando congregar nessa igreja. É uma igreja de movimento, é uma igreja que tem programação. Como é que eu faço para participar dessas programações que eu não fico nem sabendo? A pessoa me disse ontem: pastor, tem programação aí que eu não estou nem sabendo. Como é que eu faço para saber e participar? Eu digo: meu Deus. Eu digo: pois quero conversar depois com você também, meu querido. Eu vejo disponibilidade aí, e é o que a obra de Deus precisa. Mas enquanto esse me disse: eu quero participar mais, tem outro dizendo assim: para que esse tanto de coisa? Para que ir para a igreja orar de manhã? Para que esse jejum aí de novo? Para que essa vigília? Passar a noite toda orando, se eu tenho que dormir? Para que ir para o culto quarta-feira, se eu já fui domingo? Para que esse congresso, se teve culto semana passada? Você está entendendo, irmãos? Eu não estou falando dessa igreja, eu estou falando da igreja geral. A igreja é um corpo misto. Tem gente que está amando a oração matinal. Já tem outros que estão dizendo: para quê? Para que orar pelo Instagram? Não já está orando de manhã? Não já está orando agora aqui na hora do culto? Para que orar pelo Instagram? Qual o nível de proximidade que você quer de Deus? É você quem decide. Eu decido o meu nível e você decide o seu. Um grupo de pessoas que eu liderava lá em Imperatriz, uma vez eu estava com eles, trazendo algumas coisas, e eu disse para eles: olha, irmãos, ano que vem eu quero buscar mais a Deus do que eu busquei esse ano. Quero mergulhar ainda mais, quero me aproximar ainda mais. Um discípulo levantou e disse assim: pastor Carlos, eu vou buscar mais do que o senhor. Diga: é isso aí, é disso que eu estou falando. O senhor vai buscar mais? Pois eu vou buscar mais do que o senhor. Disse: ótimo, faça isso. Esse é o projeto de Deus, queridos, para mim e para você. Pensa comigo, quem se aproxima muito de Deus, vai ter muito de Deus. Quem se aproxima mais ou menos de Deus, vai ter mais ou menos de Deus. Quem não se aproxima nada de Deus,
não vai ter nada de Deus. O que é que você quer? Você quer nada de Deus? Você quer mais ou menos de Deus? Ou você quer muito de Deus? É você quem decide. Não é Deus que toma essa decisão, tá bom? Não é Deus. Eu vou escolher aqui o Carlos para ser o mais íntimo meu. Não é Deus que toma essa decisão. Quem toma essa decisão sou eu e você. É você que decide o grau de proximidade que você pretende ter do Senhor. Aleluia. De todo o coração. O salmista também vai nos dizer, Salmo 51, verso 17: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito que? Quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Deus não despreza, irmãos, um coração quebrantado, um coração contrito. Essa também é uma das formas de se aproximar de Deus, com o coração quebrantado, humilhado, cativo à vontade do Senhor. Salmo 19, verso 2: como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Diga comigo, de todo o coração. Salmo 119, verso 10: eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Irmãos, Davi tinha a chave. Davi tinha a chave de conquistar a presença de Deus. Davi entendeu que toda vez que ele precisava buscar ao Senhor, e que era sempre, precisava ser como? De todo o coração, sem reservas. Jeremias capítulo 29, verso 13: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. A receita está aqui. Uma das cenas marcantes no filme A Forja foi quando aquele jovem olhou para o seu mentor e disse assim: se for para mergulhar nisso aí, eu quero tudo. Aquilo foi forte, irmãos. Se for para mergulhar, se for para caminhar com Deus, se for para entregar a vida para Jesus, eu quero tudo. Sabe o que significa isso? Sem reservas. Se for para adorar, eu vou adorar de todo o coração. Se for para entregar a vida para o Senhor, eu vou entregar toda. Eu não vou entregar parte dela, eu vou entregar toda. Às vezes tem pessoas, irmãos, que enquanto estava no mundo, ela se doava, ela se lançava sem reservas no pecado, na carne, não tinha vergonha, se lançava mesmo. Esses dias eu estava provavelmente vindo para a oração matinal com a minha esposa, cedinho, e a gente viu uma moça voltando de uma festa, irmão, com a sandalinha na mão. Antes das 6 da manhã, eu vi e mostrei para a Fernanda, disse: olha lá, fiz demais isso aí. Dançava a noite toda nas festas e voltava para casa com o sapato na mão, 6 da manhã também, com os pés doendo, já perguntando para a turma que dia era a outra. Mas no dia que entra na igreja, entra um espírito de múmia na pessoa. Diga misericórdia.
ela não bate mais palma, ela não dança, ela não levanta a mão, não abre a boca para dar glória a Deus. Entrou um espírito de múmia. Mas lá no mundo, dançava que perdia as pernas, gritava, falava o que não devia, era entrosado, conversava com as pessoas, fazia amizade. No dia que entrega a vida para Jesus, que é para fazer tudo aquilo agora da forma certa, entra o espírito de múmia, nojento na pessoa. Não, pastor, aqui eu estou na igreja, aqui tem que ser quietinho. Aqui quanto mais quieto, mais Deus honra. Aqui nessa igreja não, irmãos. Nessa igreja não. Esse ministério e essa igreja é uma igreja de liberdade. Não é liberdade para pecar, por favor. É liberdade para se expressar diante do Senhor. Você tem liberdade para chorar, para gritar, para dar glória a Deus, para levantar a mão, para baixar a mão, para dançar na presença do Senhor. Diga comigo, eu repreendo todo espírito de múmia da minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Entregue para o Senhor o melhor. Às vezes o ministério de louvor está aqui, aí é uma luta para a igreja bater palma. Vamos lá, igreja, bata palma, adora, levanta a mão. Vamos, daqui um dia nós vamos ter que contratar o Liminha do SBT para animar a galera. Não, irmãos, eu já tenho que chegar aqui apaixonado. Eita glória, aleluia. Que hora que começa, menino? Eu já vou dando glória. Nem começou o louvor ainda, eu já estou aqui adorando. Eu vou fazer a introdução para o louvor aqui, embora. Eu tenho que chegar assim, irmãos. Você, nós. É como a Bíblia diz: entrai pelas suas portas com louvor, com ação de graça, com júbilo. Quando você entrar nesse lugar, você já tem que entrar pegando fogo. Não é esperar o fogo vir do altar para você, não. Traz ele da tua casa também. Traz o fogo da tua casa também. Às vezes tem gente que só quer que o fogo saia do altar. Michele louvou hoje, foi fraco, né? Pregação hoje foi fraquinha, eu nem chorei. Não, já vem chorando da tua casa, já vem glorificando da tua casa. Desce do teu carro ali, do teu transporte, da tua bicicleta, da tua moto, glorificando. Quando o rapaz do estacionamento cumprimentar você, já dá um abraço nele, uma rajada de língua. Eita, irmão, vai ser forte aqui hoje. Aí o culto vai ser diferente, irmãos. Aí vai ser diferente o mover, porque você já chegou aqui pegando fogo, com a intenção de entregar o seu melhor, de todo coração, de toda alma, de todo entendimento. Aleluia. Diga para o seu irmão, e a partir de hoje tu vai ver. Sabe outra forma que nós precisamos se aproximar do Senhor? Pela fé. Anote aí. Pela fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Eu tenho que me aproximar dele pela fé e crendo. Aí Hebreus 11:6 já está dando um resultado aqui, irmãos, uma promessa. Quem se aproxima de Deus vai receber galardão. Deus galardoa ou recompensa, que é a mesma coisa, aqueles que o buscam. Quem quer galardão do Senhor aí? Qual é o segredo? Buscar a Ele, se aproximar dEle. A palavra galardão também significa presente. Deus presenteia aqueles que o buscam.
Deus recompensa aqueles que o buscam. Um texto bíblico diz que Deus não fica devendo nada para ninguém. Meu Deus, irmão, isso é muito forte. Deus não fica devendo nada para ninguém. O tempo que você emprega buscando a Deus, Ele vai te recompensar. Pastor, quer dizer que na vigília eu orei de 10 da noite a 4 da manhã. Eu empreguei 6 horas de busca na presença do Senhor. Ele vai te recompensar. Eu não vou não, mas Deus vai te recompensar. Pastor, quer dizer que se eu vier todo dia pela manhã orar aqui e empregar essa 1 hora me aproximando de Deus, Ele vai me recompensar? Vai. Quem está dizendo é a palavra de Deus. Deus recompensa aqueles que o buscam. Muita gente quer galardão, muita gente quer recompensa, mas não quer buscar a Deus, não quer se aproximar de Deus. Pastor Carlos, busca a Deus por mim. Não tem como. Nesse momento aqui é individual. Pastor Carlos, tem como o senhor jejuar para matar a minha carne? Não, irmãos. Quando eu jejuo, eu mato a minha carne e me aproximo de Deus. Quando você jejua, você mata a sua carne e você se aproxima de Deus. Sabe o que é que eu posso fazer por você? Te instruir, como eu estou fazendo nesse momento. Te dar o caminho, ou te lembrar o caminho, porque nós já sabemos disso. Aleluia. Pela fé. Uma outra forma de nós nos aproximarmos do Senhor, em arrependimento e iniciativa. Arrependimento e iniciativa. Lucas capítulo 15, versículo 18. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Quem está falando aqui é o filho pródigo, e ele está tendo um pensamento. Diga comigo: pensamento. Versículo 18, ele está tendo um pensamento. Rapaz, onde é que eu estou? Situação que eu me encontro aqui. O meu pai com tanta prosperidade, tanta riqueza, tanta bênção, e olha o lugar que eu me encontro. Quer saber? Eu vou me levantar, vou voltar para casa arrependido e confessar para o meu pai que eu errei. Ele está tendo um pensamento. Do versículo 20, ele age, ele toma uma atitude, se levanta e vai. Diga comigo: atitude. Tem muita gente que tem pensamento, isso já é um ponto bom. Tem muita gente nesse momento que está pensando, sabe o quê? Eu vou me aproximar mais de Deus a partir de hoje. Quer ver? Quem está tendo esse pensamento aqui? Praticamente todo mundo, irmãos. Eu vou me aproximar um pouco mais de Deus a partir de hoje. Só que entre o pensamento e a atitude tem uma ponte, viu? Tem muita gente que só pensa, mas não faz. Não sai do papel. Versículo 18, o filho pródigo teve um pensamento. Versículo 20, ele toma uma atitude, se levanta e vai. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu. Diga comigo: correu. Correu para seu filho e o abraçou e o beijou. É disso que eu estou falando aqui, igreja.
O filho pródigo, ele caminhou em direção ao pai, e o pai correu na direção dele. Assim faz Deus comigo e com você. Quando eu caminho na direção dele, ele corre na minha. Aproximem-se de Deus e ele vai se aproximar de vocês. É uma promessa do Senhor para mim e para você. Enquanto eu caminho, ele corre. E sabe o que é que ele faz quando ele encontra o filho? Ele abraça, ele beija, ele providencia anel, ele providencia roupa, e ele providencia um cabrito cevado para a festa. Quando eu e você decidimos a não apenas voltar para a casa do Pai, mas se aproximar dele, ele providencia tudo isso. Ele providencia tudo isso para mim e para você. Esse é um dos pontos muito fortes, queridos, para nós nos aproximarmos do Senhor: arrependimento e atitude. Tem gente que quer se aproximar de Deus, mas não quer se arrepender, não quer confessar pecado. Tem gente que quer se aproximar de Deus, mas não tem atitude. Ele sente Deus no culto, ele sente Deus na oração, sente Deus na vigília, sente Deus no congresso, mas não toma uma atitude de arrependimento e de confissão. Nada feito. Tem muita gente que pega fogo no congresso, irmãos. Sai do congresso incendiado. Tem muita gente que pega fogo lá no encontro com Deus. Sim ou não? Quem é que vai para o encontro, irmãos, e não pega fogo? É muito difícil. A pessoa sai de lá incendiada. Meu Deus, que encontro é esse? Que maravilha, que presença de Deus, que coisa forte, que coisa tremenda. E a pessoa sai do encontro fazendo N promessas. A partir de agora, a minha vida vai mudar. Eu vou ser um marido melhor, eu vou ser uma esposa melhor, eu vou ser um filho melhor, eu vou ajudar mais na igreja, eu vou ajudar mais na obra de Deus. Quando chega segunda-feira, talvez já está um pouco desanimado. Lá ele pensou muita coisa, recebeu muita coisa, mas na hora de ter a verdadeira atitude, não tem. E esse é um ponto muito forte. Diga comigo: arrependimento, confissão e atitude. Ministério de Louvor pode subir, por favor. Quero falar para você de humilhação e oração. 2 Crônicas capítulo 7, verso 14. Um texto muito conhecido. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Outra receita para mim e para você. Como se aproximar de Deus? Você vai repetir após mim, por favor. Se humilhando, orando, buscando a face do Senhor, se afastando dos maus caminhos. A Bíblia diz que quando eu cumpro esses passos, Ele me ouve, Ele atende o meu clamor, Ele derrama a sua bênção sobre mim. Em outras palavras, Ele se aproxima de mim e de você. Mas quando eu cumpro esses passos, quando eu me humilho, quando eu oro, quando eu busco a face e me aparto dos maus caminhos, eu também consigo me aproximar de Deus pela palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. E para que eu conheça um pouco mais sobre Ele, eu preciso ter acesso a esse livro. Eu preciso mergulhar nessa palavra. Talvez algumas pessoas possam dizer: para que ler a Bíblia toda? Eu não sou pastor. Para que ler a Bíblia toda? Eu não sou teólogo. Mas eu preciso ler a Bíblia, irmãos, e ter acesso a ela constantemente. Não é porque eu sou pastor, não é porque eu seja teólogo ou não,
Eu preciso ter acesso constantemente a esse livro, porque é a palavra do meu Deus, é a palavra do meu Pai, é a revelação dele para mim, é a maior profecia que existe, é a escrita, e eu preciso ter acesso a esse livro. Esses dias eu vi um vídeo, achei ele até interessante, alguém colocou em algum grupo que eu estou, um rapaz dizendo, pregando na igreja, e ele dizendo: olha, irmãos, eu descobri uma estratégia para a gente orar e ler a Bíblia pela manhã. Quem quer aprender aí, diga amém. Ele disse: olha, para não ter desculpa, para a gente nem orar pela manhã ao acordar e ler a Bíblia, você vai colocar o seu celular para alarmar e vai colocar ele dentro da Bíblia, e vai colocar a Bíblia embaixo da cama. Faz um sinal de alarme de celular aí. Olha que alarme lindo. O alarme tocou, irmãos. Vamos supor que seja 6 da manhã. O que é que eu tenho que fazer para desligar o alarme? Eu tenho que levantar, eu tenho que ajoelhar para desligar e abrir a Bíblia. Já que eu já estou ajoelhado e com a Bíblia aberta, agora é ler e orar. Dê um aplauso a Jesus. Se depois dessa estratégia não der certo, irmãos, tá ruim. Já está ajoelhado, acordado, ajoelhado, com a Bíblia aberta, é só ler e orar. Diga para o seu vizinho aí: bora fazer isso aí. Então é outra forma que eu tenho para me aproximar de Deus, através da palavra. E eu também posso fazer isso através do jejum, como eu já disse. Joel capítulo 2, versículo 12. Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. O Senhor, Ele dá a receita, irmãos. Se voltem para mim com jejum, com oração, com lamento e pranto. Em outras palavras, Ele está dizendo: ei, sabe como é que vocês fazem para me encontrar? Com jejum, com oração, com lamento e pranto. Diga comigo: com jejum, com oração, com lamento e pranto. O Senhor deu a receita toda do que nós precisamos para se aproximar dEle. Sabe o que é que falta? Nós usarmos a receita. A atitude. Termos a atitude que o filho pródigo teve ao voltar para casa. Aleluia. Fique de pé no seu lugar, por favor. Eu gostaria que você meditasse um pouco no que você ouviu, enquanto você também pode adorar através dessa canção. Você vai adorando, vai orando, vai meditando.